寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo no vídeo de hoje, a teoria é: e se o Japão tivesse se expandido para o norte em 1936? Só que eu vou alterar esse título para: e se o Japão tivesse atacado a União Soviética em 1936? Beleza? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, como todo mundo, né, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu dou uma moldada de uma maneira plausível para que a nossa teoria aconteça, né, sem ser de uma forma: aconteceu porque eu quis, entende? Eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que, né, nossa teoria aconteça. E bem, eu também sempre pego os 3 fatos, né, mais importantes mundialmente falando, que seria a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e a conclusão, e às vezes ali uma coisa isolada ali, alguma coisa bem específica dos países em questão, beleza? Enfim, sem enrolação que eu já rolei demais, vamos direto ao vídeo. E eu acredito que eu vou precisar, né, dar um certo contexto para vocês. Em 1931, o Japão invade a Manchúria e acaba, né, aliás, em 1931, o Japão aproveita que a China já está com um governo totalmente instabilizado, totalmente desestabilizado, aliás, e numa guerra civil, e a Manchúria está ali. E daí o Japão, através da Coreia, ele invade a Manchúria e fica ali até mais ou menos 1936, até que, né, acontece a Guerra Sino-Japonesa de uma vez. E em 1939, alguns meses antes da Alemanha invadir a Polônia, da Alemanha e da União Soviética invadir a Polônia, a Polônia não foi invadida sozinha, mas enfim. E o Japão invade a Mongólia, né, dando início à Batalha de Khalkhin-Gol. E nessa batalha, a União Soviética vai lá e toma as dores da Mongólia e passa ali a ajudar a Mongólia a se defender dos japoneses. Porém, essa batalha ali contra a Mongólia Soviética e o Japão não dura muito, e os japoneses assinam um pacto de não agressão com a União Soviética, e o resto vocês já sabem, né? O foco total era na China, e em decorrência também do ataque da invasão japonesa na China, os Estados Unidos, né, aplicou várias sanções econômicas ali no Japão. E isso dificultou demais, né, também a guerra nipo-soviética. E também teve outra guerra nipo-soviética já no finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial, onde a União Soviética invade a Manchúria ali e termina de vez com o Japão. Enquanto isso, o Japão, né, invade ali, os Estados Unidos invadem o Japão, enfim, um caos completo. Mas como seria se o Japão não tivesse invadido a China em 1936, e sim a União Soviética? Então, bora lá. Bem, vamos supor que vamos manter, né, a invasão ali da Manchúria, só que em vez do Japão procurar se expandir mais ali para a China, ele procura se expandir para a União Soviética. Mas como é que ele faz isso? Ele não vai de uma vez. Ele primeiro começa as negociações ali com a China, com os Estados Unidos, com a Liga das Nações, para ali dar a independência da Manchúria, e a Manchúria ali ficar de boa e não ter mais sanções econômicas. Então vamos supor, né, que as Ligas das Nações aceitem essa decisão e aceitem a independência da Manchúria, e cortam ali todas as sanções econômicas contra o Japão e voltam a negociar normalmente contra os japoneses. Então, os japoneses, eles têm a seguinte ideia:
se atacar um governo pró-Ocidente vai dar ruim, né? No caso do Chiang Kai-shek, por que não atacar o inimigo do meu inimigo, a União Soviética, né? O inimigo do meu inimigo ideológico, então, tipo... Só que, obviamente, né, que eles não iriam... eu vou atacar agora. Não, com toda certeza, eles iriam ter mais treinamento e mais preparo. E algumas outras coisas ali que o Japão já tinha de vantagem ali, né, contra a União Soviética. Ok, vamos supor que eles passaram ali todo esse tempo treinando, fazendo simulações, enfim, fazendo todos os testes possíveis. Como é que seria uma possível invasão ali à União Soviética em 1936? Eles iriam invadir por terra, eles iriam invadir por ar ou eles iriam invadir por água? E se você falou que provavelmente eles iriam invadir através de um porta-aviões, você, meu amigo, está certo, porque sim. Eles provavelmente fariam a mesma coisa que fizeram em Pearl Harbor, só que com a marinha em Vladivostok. E com toda certeza isso chamaria a atenção da União Soviética. Só que a União Soviética nesse tempo não tinha porta-avião e a marinha ali de Vladivostok não era tão boa, né, quanto a marinha ali da Crimeia, né, de Sevastopol. Então, até a marinha de Sevastopol chegar ali no Oriente, cara, não ia dar tempo. Então, provavelmente, os soviéticos eles iriam tomar uma que não iam nem saber de onde veio, afinal, tipo, como assim? Os japoneses, obviamente, né, iam fazer aquele esquema ali para não ser pego nos radares. E o segundo passo do Japão seriam as Ilhas Kurilas. Eu não sei a pronúncia dessas ilhas, me perdoe. Então, mas como eles provavelmente poderiam fazer ali para dominar aquelas ilhas e aquele pedaço ali da Rússia que fica basicamente em cima de Hokkaido. As ilhas, eu acredito que eles poderiam fazer uma formação de S ali com a marinha, tipo, e contornando as ilhas assim, justamente, né, para meter bomba e cortar qualquer tipo de suprimento ou logística. Aí eles poderiam bombardear, né, as cidades ali daquela ilha russa ali que fica basicamente em cima ali em cima de Hokkaido, e enquanto isso a marinha japonesa também já poderia aproveitar, né, o embalo ali do ataque na base naval de Vladivostok para começar a bombardear ali as cidades costeiras e as cidades ali próximo ali às cidades costeiras, né, vai da onde os canhões alcançarem. E com isso, a União Soviética, obviamente, já ia ver algum modo de resposta, só que o modo de resposta que eles teriam provavelmente seria por terra e por ar, já que a marinha provavelmente estaria bem ferrada. E isso seria, de certa forma, uma vantagem para o Japão, já que eles também poderiam levar o combate até a União Soviética, em vez da União Soviética levar o combate até eles, já que nesse tempo eles já tinham dois porta-aviões. Um feito em 1925 e outro já mais moderno, feito em 1936. Então, com toda certeza, eles teriam ali, de certa forma, uma vantagem, começando a bombardear as cidades ali soviéticas primeiro. E não só isso, mas também eles poderiam pegar da Coreia, né, da Península Coreana, até Vladivostok, para mandar tropas por terra. O porquê que eles ainda não mandariam ninguém da Manchúria? Justamente para não dar direito da União Soviética invadir a Manchúria. Então, mas a Manchúria era aliada do Japão, era um estado fantoche, tá? Então, de certa forma, eles tinham uma certa autonomia e também, de certa forma, eles eram independentes. Então, em teoria, o Japão meio que não tinha muito nada a ver com... A Manchúria meio que não tinha muito nada a ver com o Japão, pelo menos nesse início do conflito. O que aconteceria depois? Provavelmente, né, a União Soviética, ela
ela começaria sim a mandar tropas em pesos ali na área de Vladivostok e principalmente mandar o pessoalzinho da Sibéria ali, né, para tentar segurar os japoneses, não mais do que a Sibéria. Mas como é que o Japão poderia estar mantendo essa guerra? Simples. Os Estados Unidos poderiam estar ajudando o Japão de certa forma com petróleo, com aviões, justamente pelo fato de que o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Então, tipo, já que o Japão não estava atacando a China, que era de fato um aliado dos Estados Unidos, para que os Estados Unidos iria se preocupar com a União Soviética, um país comunista, entende? E nem sequer o Ocidente, tá? O Churchill e Charles de Gaulle não eram aliados da União Soviética porque eles eram amigos de Stalin, tá? É porque eles eram inimigos da Alemanha também, tá? Assim como Roosevelt e Truman. Então, né, esquece esse papinho de amiguinhos, tá? Não existem amiguinhos, só existem interesses. E agora, né, vamos adiantar já para 1939, com o Japão e a União Soviética, os dois ainda saindo no soco. Quem poderia aparecer para ajudar quem? Nesse caso, eu acredito que a União Soviética poderia sim pedir uma ajuda da Mongólia ali para tentar desestabilizar a Manchúria ou até mesmo para ir, né, combater os japoneses diretamente. Só que, caso a Mongólia porventura venha a invadir a Manchúria, isso dá o total direito da Manchúria declarar guerra tanto para a União Soviética quanto para a Mongólia comunista, né, que vamos lembrar que assim como a Manchúria não era basicamente anexada ao Japão, a Mongólia, né, que eu chamo de Mongólia Soviética, Mongólia Comunista, não era de fato também da União Soviética. Então era basicamente dois estados vassalos brigando pelos seus colonizadores, né, vamos dizer assim. Então, a partir desse momento, a Marinha da Manchúria poderia sim ajudar diretamente o Japão contra a marinha ali da União Soviética, isso é, se ainda tivesse marinha soviética. Caso não tivesse mais marinha soviética, caso não tivesse mais marinha soviética, aí sim ficaria muito mais fácil o desembarque dos japoneses nas cidades soviéticas, né? Então, o Puyi ele também teria que ficar esperto com a Mongólia, porque a Mongólia também não estava de brincadeira ali em Khalkhin-Gol. Então, provavelmente, né, também, né, se a Mongólia viesse folgar demais, a Mongólia interior, que também é aliada do Japão, poderia sim invadir ali, né, o Príncipe D poderia invadir a Mongólia comunista, justamente para buscar uma expansão, né, das suas fronteiras e comandar ali basicamente a Mongólia como um todo, né? Fazer um negócio pan-mongol e basicamente ser um novo Khan. Então a Mongólia ela estaria cercada tanto pela Manchúria quanto pela Mongólia interior. E eu não acredito que ela conseguiria fazer duas frentes ali contra esses dois. Então, muito provável de que a Mongólia poderia sim perder uma vasta quantidade de território, tá? Eu não digo que eu acredito até que eles poderiam chegar até mesmo a Ulaanbaatar, ou Ulaanbaatar, sei lá. Eu não sei o nome dessa capital, me desculpem. Então, provavelmente, os japoneses iriam conseguir, eu acho, né? Óbvio aqui na teoria, chegar até a Manchúria. E aí temos a invasão da Polônia. Como é que ficaria a invasão da Polônia? Muito provável de que a Alemanha e a União Soviética invadissem juntas, só que a União Soviética provavelmente não mandaria muitos soldados ali para a Polônia, justamente, né, por causa que eles estariam ocupados com os japoneses. Então a Alemanha ficaria com a maior parte da Polônia e isso também seria uma ameaça ali para a União Soviética, justamente pelo fato de que a Alemanha estaria muito mais grudada na União Soviética do que se eles tivessem dividido a Polônia por igual. Isso é comunismo. Brincadeira, por favor, tá? E obviamente isso poderia dar início à Segunda Guerra Mundial,
Mas a União Soviética poderia agora estar tendo recursos, um pouco de recursos ali, tanto, da Inglaterra e da França, né? E eles usariam esse recurso não para combater a Alemanha, e sim para combater os japoneses. Só que até a logística chegar, levaria um tempo. E nesse tempo, o Adolf Hitler, vendo que a União Soviética estaria muito ocupada, eles poderiam sim, basicamente, adiar, né? Aliás, adiar não. Eles provavelmente dariam prioridade na Operação Barbarossa e na Blitzkrieg. Então, a União Soviética estaria recebendo ataque dos dois lados e eles não saberiam qual lado defender. Além de que mais? Eles estariam ocupados com a Finlândia. Então, estaria Finlândia, Japão e Alemanha, todos eles atacando a União Soviética. O que dificultaria muito a defesa do país fazer essas três frentes aí contra esses três países. E vamos pular para 1941, onde o caos está literalmente reinando na União Soviética, e a União Soviética, né, já tinha perdido a sua marinha em Vladivostok, e eles estavam ali saindo no soco ali em Sevastopol, onde eles acabaram perdendo também a Crimeia e basicamente a Ucrânia para a Alemanha. Não só esses dois países, né, mas também como Romênia, Hungria, enfim. Então, isso iria dificultar demais a defesa ali da União Soviética na Sibéria. Ou então eles deixariam a Sibéria ali com meia dúzia de guerrilheiros, modo de falar, e avançariam totalmente para Stalingrado para defender a capital, ou eles manteriam ali o combate total ali contra os japoneses e deixariam a capital cair. O que eu acho que não seria o que aconteceria, né? Porque se Stalingrado caísse, Stalin com toda certeza ia cair também. Ia encostar no muro, pô, e cair. Ai, piadinha besta. A União Soviética passaria assim por uma dificuldade imensa. Só que em 1941 foi assinado o Pacto Berlim-Roma-Tóquio. E caso né, o Japão viesse a assinar um tratado com a Alemanha, isso ia dar o direito dos outros países que declararam guerra à Alemanha e à Itália declarar guerra ao Japão. E isso não seria nada vantajoso para o Japão, justamente pelo fato de que ele não queria provocar os gigantes, né? Inglaterra, França, Holanda, na Indonésia. Então, muito capaz de que o Japão não guerreasse contra esses países, até mesmo contra os próprios Estados Unidos, que também não teria motivo de atacar os americanos, porque eles não buscariam uma expansão, já que eles poderiam pegar os recursos naturais, tanto da Manchúria, quanto da Mongólia Interior, quanto até mesmo, né, dos territórios ocupados ali, né, das ilhas Kurilas, do Vladivostok. E a China, como que ficaria a China? Eu acredito que isso aliviaria a China por um tempo. O porquê? Porque a China estaria passando por uma guerra civil, e uma guerra civil dentro de uma guerra que estava dentro de outra guerra. Eu acredito que isso complicou ali demais, né, para o Chiang Kai-shek e até para o Mao Tse-tung. Então, é muito provável de que a China se mantesse neutra até mais ou menos o finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial. O porquê? Porque eles queriam a Manchúria de volta e a Mongólia Interior também. E já adiantando, né, para o finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial, eu acredito que alguns novos países poderiam entrar na guerra, sendo esses a Turquia, que declarou guerra à Alemanha em 20 de março, quando já estava tudo acabado. Mas como a União Soviética estava difícil ali, então eles poderiam se aliar com a União Soviética. Mas o porquê? Óbvio, Armênia, Azerbaijão, Chechênia, Daguestão. Então, a Turquia poderia usar muito bem de desculpa para invadir esses países e ocupar ali, né, basicamente buscando expandir as suas fronteiras. Óbvio que eles não são bestas também, né? E com isso, a China também poderia aproveitar do fato de que a Manchúria e a Mongólia Interior estariam desgastados para eles poderem invadir ali e retomar as fronteiras perdidas. Então, isso
seria de certa forma de grande utilidade para os chineses, né, os soviéticos e os mongóis terem cansados os manchus e os outros mongóis para eles invadirem, isso papando frega. Então vamos supor que eles consigam ali recapturar a Manchúria, só que como é que ficaria a situação do Japão? Eu acredito que muito provável que a China poderia declarar guerra ao Japão e os Estados Unidos poderiam mudar de lado, voltando a apoiar fortemente a China e impondo sanções econômicas ali para o Japão. E o que mais eles poderiam fazer? Eles poderiam fazer o mesmo esquema de dividir as Coreias, só que em vez da China, em vez da União Soviética, ser a China e Estados Unidos, um ocupando a Coreia do Norte e outro ocupando a Coreia do Sul. Mas e como é que, vamos supor, né, que com o final da guerra, o Japão tenha conseguido ganhar ali da União Soviética, mas através de tratados e tal, eles tenham se retirado dos territórios soviéticos. Bem, uma coisa iria acontecer. O Exército Branco, que de fato existia e que lutaram ali a favor dos japoneses contra os soviéticos ali na Manchúria, eles poderiam sim, né, de certa forma, declarar a independência dos territórios ocupados pelos japoneses e formar novos países, como, sei lá, República da Sibéria, República ali de Vladivostok, só um exemplo. E com isso, muito provavelmente, durante a Guerra Fria, a União Soviética iria tentar retomar esses mesmos territórios, que esses territórios ali seriam apoiados tanto pelos japoneses, né, tipo, fomentados ali com dinheiro e tal, tanto pelos japoneses, quanto pelos americanos. Então, muito provavelmente a União Soviética estaria em guerra de novo no seu próprio país, dentro das suas próprias fronteiras, no seu próprio território, para retomar ali o que era deles, a Sibéria, Vladivostok e as outras, né, e aquela ilha ali que fica em cima de Hokkaido. O Japão muito provavelmente estaria se exibindo para o mundo, né, porque ganhou da Rússia em 1904 e ganhou da União Soviética em 1945, né, tipo de 1936 a 1945. E isso iria abalar muito a moral da União Soviética para perder para o Japão por duas vezes, um país gigante perder para um país minúsculo, né, dizemos assim. E eu acredito, né, que atualmente, né, a Rússia muito provavelmente não teria boa relação com o Japão, não que o Putin tenha uma boa relação, né, não que eles tenham uma boa relação, né, mas eu acredito que a relação deles seria muito pior, uma vez que eles provavelmente guardariam esse rancor para sempre, né, eles guardariam esse rancor para sempre. E eu estou deixando a thumb aí na tela para quem quiser usar. Mas por favor, quem for usar, me dê aquele crédito, dê aquela ajuda, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Me desculpe se eu dei uma adiantada aí na Guerra Fria, porque realmente não ia pesar muito para o Japão. Tranquilo? Ia pesar ali mais para a União Soviética e não teria muito que ficar acrescentando detalhes, uma vez que as repúblicas ali seriam de fato talvez até mesmo independentes, beleza? Enfim, eu espero que você, inscrito que pediu essa teoria, tenha gostado. O que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam, comentem aí. Peçam a teoria de vocês. Eu demoro, mas eu faço. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Por favor, curte, compartilha, se inscreve. Eu vou ficar feliz. Segue lá no Insta, curte a página do canal no Face. Vê os outros vídeos. Falou e fui!